Meu nome é Ludmila, eu sou nutricionista do SESC Universitário e hoje a gente vai falar um pouco sobre as frutas na alimentação. A importância do consumo das frutas para uma alimentação saudável vai desde a produção de energia até a renovação da pele, o funcionamento do intestino. Quando a gente fala sobre a questão de emagrecimento, é importante a gente ter o controle de ingestão energética. Quando a gente tem as fibras dentro desse contexto de alimentação, a gente tem um maior nível de saciedade, implicando no menor consumo de alimentos, no volume em geral. Então, dentro desse raciocínio, às vezes surgem algumas dúvidas em relação à questão do índice glicêmico das frutas, que tem essa implicação na saciedade. Em relação à questão do índice glicêmico das frutas, é interessante a gente pensar de modo amplo, visto que, pensando em questão de saciedade, é incentivado o consumo de refeições completas. Quando a gente fala sobre as refeições completas, a maior dificuldade acaba sendo os lanches intermediários, em relação à questão de opções. A fruta entende-se por carboidrato. Eu vou citar um exemplo para a gente entender como funcionaria uma refeição completa para um lanche intermediário. Uma fruta, um iogurte e as castanhas às vezes costuma vir como dúvida se realmente é interessante a gente consumir com as frutas. Dentro desse contexto, a castanha entra como gordura. Se a sua opção for um iogurte natural, talvez você não precise incluir a castanha. Se for um iogurte desnatado, já é válido incluir a castanha, pensando que ela fornece micronutrientes que vão atender a gente com a manutenção da saúde em geral. O crescimento do cabelo, da unha, o rejuvenescimento da pele. A gente também tem essas contribuições por parte dos minerais que compõem a castanha. Em relação à questão do consumo da fruta, é sempre interessante consumir a própria fruta, porque assim a gente tem o consumo das fibras. Mas além disso, a gente também tem a implicação do funcionamento do intestino. E ampliando um pouco mais a visão, a maioria dos nutrientes são absorvidos no intestino. Então é muito importante a gente ter uma atenção para a saúde intestinal. Sobre as frutas desidratadas, esse processo implica em retirar a água das frutas. Quando a gente pensa em saciedade, não é tão interessante optar pelas frutas desidratadas, visto que o consumo pode ser maior porque o volume da fruta acaba sendo menor quando a gente retira a água dela. Pensando em volume, dentro do contexto de emagrecimento, é melhor consumir a fruta in natura do que desidratada. Sobre o processo de congelamento das frutas, não há como predizer se há perda de nutrientes, porque vai depender muito de qual ponto de maturação essa fruta está. O recomendado é que esse congelamento seja feito o mais rápido possível. É importante salientar que a higiene é uma etapa muito importante a ser cumprida. Então a orientação é que antes desse congelamento das frutas seja feita a higienização correta. Sobre a recomendação do consumo das frutas, nós temos quantidade, mas não momento. É interessante que ela seja consumida dentro dessa refeição completa, em lanches intermediários, mas não há um momento certo para consumir a fruta, visto que ela pode compor tanto lanches intermediários, como pode fazer parte de uma grande refeição entrando na sobremesa. Então, em relação à questão da recomendação de 2 a 3 porções por dia, mas momento certo para consumir a fruta, não há um momento certo. Fica a sua escolha. Sobre a intolerância à frutose, o recomendado é evitar industrializados, porque o principal ingrediente a ser evitado é o xarope de milho. Em relação às frutas, é sintomático, acaba sendo uma questão individual. Portanto, para esses casos, o ideal seria consultar um nutricionista. Olá, eu sou a Cleice, instrutora de gastronomia do Senac, e hoje a gente vai fazer uma receitinha de farofa de casca de abacaxi, fazendo um aproveitamento integral da fruta, porque ela é rica em nutrientes, minerais e fibras. Para a receita de hoje, nós vamos precisar de 200 gramas de manteiga, uma cebola picada, 2 dentes de alhos amassados, 100 gramas de bacon, 2 xícaras de talos, 1 xícara de cenoura ralada, 1 xícara da casca do abacaxi batida no liquidificador, 500 gramas de farinha de mandioca crua e sal e pimenta do reino a gosto, 2 rodelas de abacaxi picadas.
Inicialmente, nós vamos levar ao fogo para refogar a manteiga, a cebola, o alho e o bacon. Depois nós vamos acrescentar aos poucos as verduras, os legumes e deixar refogar. Colocar o abacaxi e as cascas batidas e temperar com sal e pimenta do reino. Por último, nós vamos acrescentando a farinha de mandioca, mexendo sempre para ficar uma farofa bem soltinha e crocante.